E vamos falar aqui de um tema que está causando muita polêmica, inclusive saiu ontem não, né? Ontem foi segunda, mas segunda com cara de domingo, né? Que o Fantástico trouxe a reportagem sobre a margem equatorial e essa exploração do petróleo. Bem-vinda, Rosângela, tudo bem? Boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai, boa tarde a todos que estão conosco aqui ou estarão depois. Vamos lá, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E vamos falar desse tema tão discutido, mas tão ignorado na maior parte das pessoas. Bastante desinformação envolvida. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é em relação a, enquanto a Petrobras tem apresentado estudos para o IBAMA para ver se libera a prospecção, né, de petróleo na margem equatorial, a ANP abriu um leilão para petroleiras estrangeiras prospectarem lá, é isso? Elas já têm a liberação, elas não precisam da licença do IBAMA? Como que funciona isso? Qual a diferença da Petrobras para as petroleiras estrangeiras? Na verdade, esse é o leilão permanente, né? Oferta permanente, onde foi incluída a margem equatorial. Tem vários tipos, né? Às vezes eles abrem uma rodada específica e há um tempo, não me lembro, não tenho a data aqui, mas eles fizeram essa oferta permanente, inserindo a margem equatorial na oferta. E aí a oferta é para todos. Petrobras, todos os operadores, tem 31 habilitados, pelo que eu vi ali no site. Quais as preocupações que a gente tem, né? Primeiro, a gente são abertos, são ofertados blocos que a gente não tem ainda sequer uma licença, né? Precisava, na minha opinião, ter um casamento entre os órgãos reguladores, né, fiscalizadores, e combinar. Se eu estou licitando uma área, eu deveria estar licitando uma área que já tem possibilidade da licença ambiental, né? A gente está desde... a margem equatorial e esse bloco específico, bloco Foz do Amazonas 59, onde a Petrobras está tentando perfurar, ele foi parte da 11ª rodada, que foi em 2013, se não estou enganada. E quem licitou esse bloco foi a Total, em parceria com a Petrobras, e a BP, em parceria com a Total e a Petrobras. E aí eles levaram o bloco, a BP levou, começou o processo de licenciamento lá atrás, desistiu com as dificuldades, a Total tentou encaminhar, também desistiu, e aí a Petrobras assume esse bloco em 2019, 2020, e aí passa a fazer todo o processo de licenciamento. Então, assim, colocar a margem equatorial, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. A margem equatorial, neste bloco permanente, sem que a gente tenha obtido uma licença para perfurar ali ainda, ele pode ter dois efeitos, de fato, né? Um, de pressionar a questão da definição desse licenciamento, né? E aí vai depender muito de como as operadoras vão se comportar nessa oferta permanente, se vai haver muita procura, porque, segundo informações que eu tive, a ANP só inseriu porque houveram pedidos, né, para inserir. E a gente não sabe... das outras petrolíferas internacionais, estrangeiras. Pode ter sido até da Petrobras, pode até ter sido, a gente não sabe, né? Qualquer operadora poderia solicitar, então a gente não sabe quem solicitou. A gente não sabe o potencial ainda. Então, pode ter dois efeitos. Ou, se as operadoras, por exemplo, muitas vierem procurar, isso pressiona para que se defina se vai liberar ou não vai liberar, ou isso, de certa forma, isola essa área, permitindo uma negativa definitiva, né? O que eu acho que a gente precisava ter muita atenção era uma regulação para essa área. Mas como a gente vai regular se a gente não conhece? A gente sequer conhece essa área, né? Não nos foi permitido sequer fazer um poço exploratório pioneiro para ver se tem potencial ou não. Porque eu acho assim, havendo potencial, eu acho que a gente teria que fazer um novo marco regulatório para a margem equatorial, como foi feita para o pré-sal,
né? Onde a gente tenha um outro regime não de concessão, provavelmente talvez o de partilha, para que a União tenha uma parte, para que a gente possa fazer um fundo de investimento, para que a gente coloque a Petrobras como operadora, com direito de preferência. Tudo isso que foi feito, né, talvez até aprimorado, o que foi feito no marco regulatório do pré-sal lá atrás, para garantir a nossa soberania, para garantir que a gente use esse recurso para o país, primordialmente, né, prioritariamente, e não para ficar exportando e dando lucro para as multinacionais. Então, eu acho que precisava de uma política pública bem mais geral para essa área. Mas como definir isso se a gente sequer tem seu potencial? Aí é a questão do licenciamento, né? Que fez aniversário de 2 anos já, nesse processo da Petrobras. A primeira negativa, 2 anos de negativa, né? A primeira negativa foi em maio de 23. Mas, vamos lá, eu vou deixar você conduzir, senão eu vou falar sem parar. Eu queria que você disse onde você... Ou seja, a Petrobras tem tido essas licenças negadas para fazer uma prospecção para ver se há realmente o que pode ser explorado naquela área. E só então se defende que seja feito um novo marco para como se dará a exploração daquele petróleo, se for possível na região. E é possível fazer uma exploração se tiver o petróleo respeitando e preservando a questão ambiental? Completamente, Dri. A gente está, a distância, bom, acho que assim, eu tenho visto, a gente vê, né, todo dia, reportagens, documentários, analistas, e as pessoas estão falando com muita propriedade do que desconhecem. Inclusive jornalistas conhecidos, jornalistas famosos. Primeira questão, a gente não está falando da Amazônia. Se estivesse, ainda que se estivéssemos falando da Amazônia, da mata, da floresta, nós temos urucu lá produzindo há não sei quantas décadas, acho que são pelo menos 3 décadas. Nós produzimos em urucu, e urucu é das vitrines ambientais para o mundo. A gente tinha 2 grandes vitrines, temos, né? Hoje uma foi vendida, que foi a Six, lá no Paraná, privatizada pelo Castelo Branco. Urucu é uma das grandes vitrines de uma exploração no meio da selva tropical, com todo o respeito ambiental. Não há uma notícia de acidente ambiental significativo lá. Né? Então, a gente tem, inclusive, motivo até de visitas, a gente tem orquidários, é um zelo ambiental que se instalou já no início da exploração, quando sequer a legislação exigia esse tipo de cuidado, né? Porque esse é o DNA da Petrobras. E ali, na margem equatorial, primeiro, acho que a gente tem que falar, a gente fala muito de emissões e descarbonização, do clima, do aquecimento global, isso tudo é real, né? A gente tem um problema planetário que a ação antrópica ela tem contribuído para acentuar, que é essa questão da emissão dos gases. Não é a única causa, a gente da geologia conhece um pouco esses ciclos do planeta, mas a gente tem uma contribuição nesse aquecimento. Porém, a gente tem que olhar, quando se fala em aquecimento e descarbonização, e gases de efeito estufa, a gente olha o planeta, mas para a gente planejar o que temos que fazer, a gente tem que olhar para a nossa realidade. A nossa realidade de Brasil, nós estamos hoje onde o mundo civilizado quer chegar em 2050. O grande emissor de gases de efeito estufa no Brasil é a ocupação da terra e o agronegócio. 75% das emissões no Brasil são produto da modificação da ocupação da terra, do desmatamento, das queimadas e do agronegócio. Não são os fósseis, até porque a gente, inclusive, já tem biocombustíveis rodando desde lá do pró-álcool, né? Então, assim, a gente importar um problema do mundo civilizado, que foi quem devastou, quem foi, né, enfim, cuja matriz energética não é diversificada como nós temos a matriz energética mais diversificada do planeta. Então, assim, as pessoas precisam estudar um pouquinho antes de emitir opiniões. E mais, essa locação da foz do Rio Amazonas, da bacia da foz do Rio Amazonas, é 540 quilômetros da foz.
e 170 e poucos quilômetros da costa do Amapá. Nós estamos como diz a presidente Magra, ao dobro da distância do que o pré-sal está fazendo ali próximo do litoral do Sudeste, de Copacabana, de toda aquela região maravilhosa dessa costa aí do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, sem nenhum acidente grave, sem nenhum acidente com derramamento. Então, assim, esse processo de licenciamento, ele começou começou mais cedo, né? A primeira negativa foi em 23, começou lá em 2020. Em 2020, quando a Petrobras iniciou o processo, foi exigido que ela fizesse um centro de tratamento e despetrolização da fauna em Belém. Aí a Petrobras começou a construir, ficou pronta alguns 2 anos atrás. E aí toda a discussão do licenciamento, foi por assim, você vence um requisito, aí aparece outro. Tem essa história, eu tenho alguns posts contando essa história. Depois discutiram a questão da avaliação ambiental de área sedimentar, que era uma portaria interministerial, que foi superada, essa discussão cabe ou não cabe, é aplicável ou não é aplicável, a CGU entrou no processo do debate e bateu o martelo que não era aplicável. Aí vem os famosos corais que as ONGs falavam, que foi desmistificado por estudos da própria Petrobras das universidades naquela costa, assim como de professores das universidades do Maranhão, da Universidade do Pará, também foi desmistificado. Não tem corais na quantidade, né? Nem na foz do Amazonas. Depois, aí entra a questão dos manguezais, não, porque vai poluir os manguezais. Várias simulações, vários estudos mostram que não tocaria, havendo um vazamento, não tocaria a costa. Depois vem, então, o aeroporto de Iapoque, o aeródromo. E aí, quando chega lá, a Petrobras faz a BP já tinha feito, a Petrobras refaz as audiências públicas com as comunidades e altera a altura do voo, altera a rota do voo, e aí insiste de que vai perturbar. Aí tenta colocar, o IBAMA tenta colocar a FUNAI. Aí a CGU entra no debate e diz, não cabe ao IBAMA colocar a FUNAI aqui no caso. Todos os voos que a gente utilizaria ali estão dentro do licenciamento do aeroporto, é menos do que as horas já licenciadas. Então, a gente não faria nenhuma alteração da utilização. E depois, aí, pacificado essa questão, vem novamente, aí vem a questão do Centro de Defesa e Despetrolização da Fauna, que aí é alegado que Belém é muito longe, precisava fazer um em Oiapoque. Mas a gente fez em Belém por recomendação do próprio órgão. Então, acabamos de construir o centro lá de defesa e despetrolização dos animais em Oiapoque. Está prontinho, esperando o IBAMA ir lá visitar. O Estado do Amapá já licenciou a operação dele, está lá, aguardando. Enfim, e a gente tem na Petrobras, a Petrobras é a empresa com referência mundial, né, que detém a tecnologia de perfuração, de exploração e produção em águas ultraprofundas. Ganhamos prêmios internacionais. Nós não temos nenhum histórico de acidente de perfuração. Então, assim, é possível? É completamente. A gente tem feito isso na costa do Sudeste, Rio e São Paulo. A gente vai estar ao dobro da distância. Todos os estudos e simulações não levam para a costa, se caso houvesse, tem todo um aparato que é mais do que o dobro de toda a bacia de Campos e Santos, conter caso ocorra algum acidente. A expertise que a Petrobras tem, nenhuma empresa do mundo tem. Não à toa nós ganhamos prêmios internacionais nessa área. Então, não tem por que esse medo. A gente tem o direito, a decisão estratégica foi tomada, a gente tem o direito de conhecer isso. Uhum. E uma vez conhecendo, acho que a gente tem que fazer toda uma regulação. Desculpa, acho que eu falei isso. Como é que está a correlação política hoje para poder construir esse cenário aí de exploração? Porque assim, a gente parece que está se construindo um consenso em torno disso, por um lado, nos setores políticos, mas a coisa não anda, né, Rosângela? Ou está andando, de repente,
ambiente, você me diz aí. Não, está parado. Assim, está andando a passo de formiga e sem vontade, como diz o Lulu Santos. Tá devagar, né? A gente tem superado essas requisições, né? Todas as exigências que são feitas, têm que ser feitas, o zelo tem que ser tomado, a gente não questiona nada disso, né? É preciso que se exija, é preciso que se regulamente, é preciso que se controle, mas é preciso que se defina, é preciso que se dê oportunidade ao país de conhecer a sua potencialidade. E a gente está a discussão política, né, tem se travado muito a nível dos ministérios e da própria presidência, e estamos aguardando, o que eu posso dizer é que o IBAMA tem a sua responsabilidade, né, muita responsabilidade, uma liberação ali, mas acreditamos que se nós nos ativermos às questões técnicas, essa licença sai, é isso que a gente acredita, né? Então, superadas todas as exigências, todos os requerimentos, todas as questões que foram colocadas, e a gente tem respondido, acredito que essa licença deva sair. A gestão política eu não entro muito, porque eu estou mais como técnica aqui nessa entrevista, né? E ela foge muito também do escopo Petrobras, ela vai mais a nível de presidência, de executivo mesmo, né? Ministérios e presidência, e esse diálogo está sendo travado lá dentro. Eu não tenho detalhes sobre ele. Olha só, tem uma pergunta da Heloísa Helena sobre a preocupação, sobre a destruição para que essa exploração aconteça, não com os vazamentos. Ela diz: o bioma marinho e o entorno são muito prejudicados. São, Rosângela? Se houver um acidente trágico, só sim. Se houver um acidente, mas para fazer a exploração... Mas ainda assim, se houver um acidente, né, o que a gente tem ali? A Petrobras não tem histórico de acidente na perfuração, na exploração, perfuração de poço. Né, esse é o histórico da Petrobras, a gente não tem. Teve vazamento na Baía da Guabara, que foi outro caso, teve aquele vazamento na mesma época lá no Paraná, que foi outro caso. Nós não temos esse histórico, nós perfuramos há anos ali, desde 2006 a gente perfura poços em água ultraprofunda no mar, na costa de São Paulo e Rio, né? Com áreas extremamente sensíveis ambientalmente. Nunca tivemos um problema ali, né? Não merece esse impacto que com razão há uma preocupação, sim, há uma preocupação. O que a gente diz é que nós temos tecnologia, responsabilidade e know-how para fazer com cuidado. Havendo algum acidente com vazamento, ele não toca a costa. Todas as simulações que foram feitas pela BP e refeitas pela Petrobras, inclusive com o Greenpeace junto, esse óleo, se vazar, ele não vai para a costa, né? E tem todo um aparato também de controle e de contenção, né? E a gente tem uma frota que é mais do que o dobro da frota que está atuando em toda a costa sudeste do Espírito Santo a São Paulo. Então, assim, a gente tem certeza que a gente consegue fazer isso com segurança, porque a gente tem know-how para isso. Entendi. Olha só, tem o Jorge Figueiredo dizendo: muito boa a argumentação da Rosângela, o maior problema sobre a questão é muita gente dando opiniões sem saber sobre o que se está falando. É verdade. E o Haroldo também parabeniza a Rosângela, é isso mesmo, é preciso conhecer primeiro para ver o que pode ser feito posteriormente. Eu queria agradecer a Rosângela, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Se tiver alguma coisa que a gente não abordou, se quiser falar também, à vontade. Eu só gostaria de ressaltar também a questão da transição energética, né? Acho que existe muita romantização do tema, né? Não temos energia limpa, isso é folclore, isso é mito. Qualquer energia que a gente vai gerar tem impacto socioambiental. Nós temos no Brasil, no agreste brasileiro, parques eólicos com passivos socioambientais medonhos. Não está se discutindo demanda mineral,
para baterias elétricas, para construção dessas torres, de placas solares. Então, assim, eu acho que a gente precisa desromantizar, né, esse tema e conversar com mais pé no chão, com mais dados científicos e estudos, porque não há solução limpa. O que a gente vai ter é uma diversificação energética e toda ela vai ter que ser feita com muito cuidado. Eólico offshore, por exemplo, se o IBAMA, eu acho que para licenciar, não estamos prontos. 50% dos nossos oceanos, e os impactos são grandes. Não tem energia. Isso é história para boi dormir. Né? Qualquer energia, qualquer fonte alternativa que fizermos, ela vai ter impacto. Então, tem que ter muito cuidado, muita avaliação e muito zelo na implantação, qualquer que seja a escolha que a gente faz. Obrigada, tá, gente? Obrigada, Rosângela. Até a próxima. Até a próxima, Rosângela. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Obrigado.